Bom, boa tarde a todos. Eu sou Flávia Oliveira, sou diretora do Instituto Matos Filho e é um prazer estar aqui com todos vocês hoje apresentando o primeiro webinar do Instituto Matos Filho em parceria com o Politize, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a igualdade, né, a igualdade prevista no artigo 5º, que representa para a gente um princípio constitucional que nos é muito caro, né, que nos é muito importante. Por quê? Porque pelo princípio da igualdade, a gente assegura a todas as pessoas de forma indistinta, né, independente de raça, cor, gênero, classe social, situação econômica, orientação sexual, não importa, né, condição política ou religiosa, uma igualdade de tratamento perante a lei. Mas principalmente também aquela igualdade que se diz material e substancial e que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse webinar. Para isso, eu convido hoje, né, tem duas pessoas super bacanas que são do Matos Filho Advogados, que é o nosso escritório, a Ana Paula, que é nossa associada e vai falar um pouquinho sobre a igualdade de gênero prevista no inciso 1º, e o Mário Prada, que é nosso sócio aqui da área tributária, que vai falar um pouco sobre o caput do artigo 5º e todo o princípio da igualdade previsto na nossa Constituição Federal. Combinado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávia, Ana, todos que estão aí nos assistindo. É um prazer falar com vocês sobre esse tema que nos é muito caro, né? A gente separou alguns slides aqui para começar a pontuar alguns temas, né, do caput do artigo 5º, explicar um pouco a origem dele, né? Quem tiver oportunidade também, a gente fez uma iniciativa muito bacana que, em parceria com o Politize, a gente escreveu sobre o caput e os 78 incisos, né? Isso tem no site, tem podcasts, enfim, tem um material muito legal que vocês podem aí percorrer. Então, eu não gostaria de falar a mesma coisa que a gente já escreveu. Eu escrevi particularmente sobre o caput do artigo 5º, eu vou pincelar algumas daquelas ideias, mas eu queria trazer algumas outras coisas aqui para a reflexão de vocês, né? E um passo atrás, antes da gente falar do artigo 5º, eu queria pincelar de forma muito breve, porque eu acho que ele contextualiza muito bem o contexto, né, o que está por detrás do caput do artigo 5º, né? Ele é a história do Brasil, né? A história do Brasil no que diz respeito especificamente à abolição da escravatura, né? Quando a gente e por que isso? Vocês vão ver que tem uma correlação direta, né? O Brasil, como vocês sabem, foi o último país livre, né? O último país independente, né? Livre, independente do mundo a abolir a escravatura em 1888. Isso trouxe impactos muito graves, né, para a ordem econômica até do Brasil. O Brasil ficava alijado na época de grandes empreendimentos econômicos por conta exatamente da escravatura. Ele tinha limitações, existiam, enfim, uma série de regras e amarras, né, que limitavam o próprio crescimento do país. O que a gente percebe também era uma dicotomia muito cruel, né, muito assim, que nos lembra até os dias de hoje, né? Onde uma parte da população, a população negra, era tratada como propriedade. Então, não existia dignidade da pessoa humana para uma parte da população brasileira. Não existia direito à propriedade, direito à liberdade, à igualdade, né, de qualquer ser humano. E isso acabou, enfim, aos poucos, desde 1850, lei do ventre livre, depois passou os sexagenários, os maiores de 60 anos, começou gradativamente isso sendo abolido, até que em 1888 passou na Câmara e no Senado a lei do ventre livre, que todos conhecem, assinado na época, né, o poder político enfim, que passou essa legislação, que era quem estava na frente do Brasil, era um império ainda, foi a princesa Isabel, e isso teve aprovação, enfim, na Câmara e no Senado. E tem um fato até curioso, né? Quando você vai perceber a história, você via que uma elite que usava muito o trabalho escravo era totalmente contra, né, a abolição. E até um senador, eu até anotei aqui, porque isso é muito curioso, né, que às vezes a gente esquece da nossa história, o Barão de Cotegipe, ele falava, a senhora acabou, para a princesa Isabel, a senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono, né?
E foi o que aconteceu mesmo. Enfim, give or take foi um fato objetivo. Depois, enfim, começaram uma série de campanhas contra a monarquia, e a monarquia foi extinta, e isso é fato, né, histórico do Brasil. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque quando você vai pensar que um país que há menos de 200 anos tinha escravo, ou seja, tinha dentro do que a gente pudesse pensar, dentro da tua declaração, é uma coisa até inimaginável pensar assim, mas dentro da tua declaração de imposto de renda, você como senhor de terras, você ia listar lá nos bens e direitos suas propriedades, dentre elas seres humanos. Então a gente tem que pensar da onde que vem então esses princípios todos que estão assegurados na Constituição e da forma como a Constituição narra. E eu acho que esse é o contexto histórico interessante para a gente pensar um pouco no caput, porque se você for olhar, o caput ele diz que é inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Quando a gente vai pensar do ponto de vista prático, humano, ora, qualquer ser humano tem a sua dignidade inviolável. Se isso é verdade, é algo óbvio que vai ser inviolável o seu direito à vida, a sua condição de liberdade, a sua igualdade, porque todo mundo é ser humano igual. Então, não teria nem que estar escrito isso na Constituição. Ou seja, é um pressuposto, um direito básico que decorre da dignidade da pessoa humana, que ela seja livre, que ela tenha igualdade de condições e de direitos, de obrigações, mas até anteriores a direitos civis ou políticos, igualdade mesmo de tratamento. Todo ser humano é igual, todos são da mesma raça, né? Acho que esse evento que a gente passa agora da pandemia mostra o quanto isso é verdadeiro, independentemente de cor, dinheiro no banco, se você mora num apartamento, se você mora na rua, se você tem olho puxado, se você não tem olho puxado, se a tua pele é mais escura, se a tua pele é amarela, clara, você tem o mesmo tipo de suscetibilidade. Por quê? Porque o tal do vírus ataca qualquer um da espécie humana. Então, você mostra muito claramente que todos os humanos são iguais. Então, quando a gente para pensar um pouco nessas questões mais filosóficas até, né, da história da humanidade ou da dignidade da pessoa, você percebe que o caput do artigo 5º ele nem deveria assegurar a segurança do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança da pessoa humana, a propriedade, os seus bens que ela cultiva, que ela tem, que ela amealha, não deveriam nem ser alçados a um status constitucional, porque pressupõe que qualquer ser humano tem que ter assegurados esses direitos mínimos e básicos da condição de ser humano, né? Só que a gente vem de uma história que não era assim. Então, aos poucos, a Constituição ela foi sendo alçada a uma condição cultural e política da época, né? Então, assim, a síntese da nossa Constituição, que é uma Constituição chamada Constituição Cidadã, é exatamente essa, de você assegurar a inviolabilidade do direito à vida, muito embora isso seja um pressuposto da condição de dignidade humana. Você assegurar a liberdade de qualquer ser humano, todo ser humano deve nascer livre, ser livre, de acordo com o seu estado de consciência, de crença, cultural, não é? Enfim, independente da situação dele na vida, na sociedade, ele tem que ser livre. E ele é igual a qualquer outro. E ele tem direito à segurança, porque ele não pode ter violado seu direito à vida e à sua liberdade. E ele tem direito às suas propriedades e posses de acordo com as suas condições e aquilo que ele for conseguindo. Então é muito interessante você ver a dicotomia, porque sempre que eu estudava isso, né, eu acho que é o que todo mundo se depara, para que eu vou ter uma coisa tão óbvia escrita num texto constitucional? Mas eu acho que a história nossa mostra que o óbvio tem que ser escrito, grafado, não porque decorre do caput do artigo 5º esses direitos. Acho que começa o primeiro conceito que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Não é que exista um direito à vida ou um direito à liberdade. A vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade decorre da dignidade do ser humano. Mas a Constituição alça a um status constitucional. Por quê? Porque exatamente existe toda uma proteção dos direitos e garantias fundamentais que estão inscritos no artigo 5º. A partir do momento em que a Constituição ela torna inviolável o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, isso é uma cláusula que a gente chama de cláusula pétrea. Qualquer tipo de proposta de lei
qualquer tipo de proposta de emenda à Constituição, qualquer ato de agente público ou privado tendente a violar, a suprimir um desses direitos, vai ser fulminado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele vem, ou pelo Judiciário em geral, ele vem protegendo esses direitos de forma muito dura, de forma, inclusive, muito adequada na maioria das situações, né? Independentemente de polêmicas que possam existir entre um ponto e outro, a gente não vai entrar aqui também nas grandes polêmicas. A gente vai traçar aqui sobre um panorama histórico e deixa as polêmicas para os debates, né, como a Flávia sugeriu. Então, eu vou começar falando um pouco, né, tendo esse introito que eu fiz sobre a dignidade da pessoa humana, a gente vai abrir um pouquinho para pensar no pós-guerra, né, o Brasil, assim como tantos outros países, é signatário de vários tratados internacionais, né? Tem aqui os mencionados, o Tratado do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Especificamente nesse último documento, ele dá um tratamento, né, de um primeiro direito que a gente vai fazer aqui alguns comentários, que é o direito à vida. E aí, tem aqui, vou fazer, antes de até de comentar o direito à vida, que vai ser um dos primeiros comentários, tem uma questão que a gente também tem que mencionar, que isso está lá, que é a lógica, né, do caput do artigo 5º, que é exatamente ele ser um guarda-chuva, né, que ele assegura os grandes pilares da nossa democracia, fruto dessa história do Brasil, e desse lado triste, porém, enfim, ainda bem que ficou no passado. E então, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são os pilares. Você tem vetores constitucionais, né, que são, na verdade, normas programáticas, né, e não direitos em si, que estão no artigo 3º, que tem que ser interpretados de forma combinada com o caput do artigo 5º. Então, o artigo 5º ele assegura direitos materiais invioláveis, que é o que a gente comentou, e o artigo 3º ele vai traçar normas programáticas e objetivos fundamentais da República, né? Que, se você vai assegurar a dignidade da pessoa humana, que é o pressuposto básico, que a gente comentou, que nem precisaria de tratamento, mas no Brasil precisou, e tantas outras constituições também precisam para você alçar um status constitucional e ter as proteções de inviolabilidade, como cláusula pétrea. A partir do momento que você alça a dignidade da pessoa humana a esse status, decorre dele vetores da República. E os vetores que foram delineados pelo Constituinte originário para assegurar a dignidade da pessoa humana é constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem para todos, independentemente de raça, sexo, cor, idade, credo, religião, enfim, you name it. Então, por que tudo isso? Exatamente para você poder assegurar aquela premissa básica da dignidade da pessoa humana. E depois do caput, você vai ter vários incisos, são 78 no total, que vão explicitar direitos e garantias um a um. É até muito curioso quando você compara a Constituição do Brasil com outras constituições do mundo inteiro. Salvo o melhor juízo, a do Brasil, dentre as maiores economias do mundo, é o que mais explicita itens que são invioláveis, né? Talvez um traço cultural do Brasil de ter tido tanta, enfim, disparidade. Você compara com a Constituição americana, você tem pouquíssimos artigos, menos de 10 artigos. Você compara com a Constituição portuguesa, que é a base, né, da Constituição do Brasil, você não tem 78 incisos, você tem 2 dezenas de incisos, né, de direitos e garantias fundamentais. Então, quando você começa a comparar, você vê que realmente o Brasil foi muito detalhista, né? A gente ouve algumas histórias dos constituintes originários, dos professores, né, que diziam que na época eles ficavam lá nos salões do Senado copiando, né? Na época não tinha esses acessos de tecnologia que a gente tem hoje, eles ficavam recortando as constituições de vários países, colocando no chão para ver os artigos que eles iam escolher, né, no artigo 5º. Isso, enfim, um professor numa época até contou. E talvez seja por isso, né? Eles gostaram tanto de tantos direitos que eles foram combinando vários ali, enfim, chegou nesses 78 incisos, sem prejuízo que você tem ainda um parágrafo geral,
que é a ponte dos direitos, ou seja, ainda é assegurado que qualquer outros direitos e garantias que possam tocar nesses incisos ou no caput e que tem a ver com a dignidade da pessoa humana de forma ampla, como eu comentei, também vão ter o status de cláusula pétrea. Então, acho que isso que é interessante, que ao longo do tempo você vai vendo caso a caso essas pontes do direito sendo aceitas. E aí, especificamente nos tratados internacionais, o Brasil também é signatário de alguns, como eu comentei, e especificamente no direito à vida, que é um primeiro ponto que eu vou comentar, porque exatamente está amarrado com a dignidade da pessoa humana, o Brasil, e aqui, gente, eu não quero, aqui a proposta é narrar fatos históricos, né, narrar um pouco como o Supremo tem se posicionado, sem entrar nesse momento em polêmicas, até porque a gente não tem tempo agora para isso, né? Mas depois, quando for aberta os debates, a gente pode conversar sobre algum caso base, alguma coisa que vocês queiram. Mas na inviolabilidade do direito à vida, que me parece ser o principal vetor da dignidade da pessoa humana, você tem que estabelecer um termo inicial do que se considera vida e um termo final, né? Pode parecer um tanto, bom, todo mundo nasce e morre, né? Isso eu acho que é o popular. Mas existiu a necessidade, e o Brasil assinou um tratado internacional que acaba trazendo um conceito, é um conceito bem discutível, a gente sabe, o Supremo se debruça sobre ele, em vários casos, a gente sabe, mas eu vou narrar aqui o conceito do qual o Brasil é parte e signatário, e depois a gente pode entrar nos debates específicos na segunda parte. Mas, para assegurar o direito à vida, no artigo 4.1 do Pacto de São José da Costa Rica, o que o Brasil define, né, e assina e concorda, isso foi internalizado pelo Congresso, tem status de norma especial no ordenamento. Eu já vou fazer um comentário sobre isso. Diz o seguinte, que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Este direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. E aí existiram alguns litígios, né, na Corte Interamericana e se decidiu, e eu acho que é aí que é a gênese de uma série de celeumas que existem, né, porque você tem discussões do Supremo sobre células-tronco, o nascituro anencéfalo, enfim, uma série de discussões também relativas ao aborto, enfim, não cabe aqui a gente fazer esses comentários no momento, a gente vai dizer que o Brasil, quando ele assina o pacto internacional, o tratado internacional, ele traz para dentro do ordenamento, que é desde a concepção até a morte natural, é assegurado o direito à vida. E concepção aqui é a fecundação, né, do óvulo pelo espermatozoide. As discussões são inúmeras em relação a isso, mas independentemente disso, o fato é que é muito interessante você ver vida, concepção, morte natural. Nesse interregno, a Constituição assegura a dignidade da pessoa humana na sua acepção mais pura, que é a integridade da própria vida, né? O Supremo vem de forma reiterada assegurando o conceito macro da inviolabilidade do direito à vida. Em algumas situações, e aí depende muito do caso concreto, ele excepciona ou ele traz uma interpretação conforme, dado o caso base, para resolver alguma outra questão, porque você tem vários direitos, e alguns direitos podem coexistir com outros direitos fundamentais, e em alguma situação ou outra você sopesa. Agora, de um modo geral, o direito à vida, por ser um direito amarrado à dignidade da pessoa humana, ele é tratado de forma muito rigorosa, né, pelo Supremo, na grande maioria das suas decisões, né? E morte natural é o fim da vida, a gente sabe que tem uma série de outras questões que aí tocam até o direito à segurança e tudo mais, que a morte nem sempre é natural, mas é o termo final de assegurar o direito da inviolabilidade de qualquer ser humano, o direito à sua vida, né? Ana, você pode passar? E aí a gente vai fazer aqui alguns comentários, né? E de propósito a gente não entrou em nenhuma polêmica aqui no direito à vida, exatamente para deixar depois para os debates, mas a gente quer fazer alguns comentários também sobre o direito à liberdade, né? Que também é um vetor fundamental para assegurar a premissa da dignidade da pessoa humana, né? E aqui a gente traz alguma questão. Bom, amarrando com o começo da minha fala e com o que a gente vê agora, a gente chega na primeira questão. O ser humano, para ser livre, ele precisa de uma lei?
que preveja assim? E parece que não. Então, por isso que a Constituição assegura a inviolabilidade. Ela não estipula que o ser humano só vai ser livre porque está na Constituição. Só que é uma coisa curiosa, porque em algum momento do passado, vocês podem dizer, bom, mas você acabou de narrar que o Brasil teve que passar uma lei para abolir a escravatura. Sim, é verdade. Mas ainda bem que o Brasil tomou bom senso, entrou no eixo, né, de preservação da dignidade da pessoa humana como qualquer país civilizado, né? E hoje globalmente a gente vê a minoria dos países, né, tratando a questão do trabalho escravo, mas hoje em dia de outras formas. Mas de um modo geral, se eu tenho a dignidade da pessoa humana como um vetor, isso há mais de 100 anos no Brasil, pelo menos, independe de lei ou de reconhecimento pelo Estado, né? É assegurado per se. O próprio fato de uma pessoa nascer já o torna livre, em direitos, obrigações e da própria condição. Hoje em dia você vai ter muita discussão, e que eu acho que é a tendência cada vez mais moderna, de você ter discussões até que ponto, né? Isso eu acho que é algo que está cada vez mais sendo trazido, até que ponto, se uma pessoa, né, tem um determinado tipo de formação cultural, ou tem um determinado tipo de formação humana, determinada orientação, até religiosa, dependendo da situação, até que ponto a massificação dos meios e dos instrumentos diversos que existem hoje, de massificação, né, de criar standards para as pessoas, você não está violando a liberdade dela enfim, de ser quem ela é, de ser quem tradicionalmente as gerações, a pessoa. Acho que essas discussões vão ser discussões cada vez mais vivas no mundo global, né, como a gente tem hoje. Então, acho que é muito importante esses conceitos serem bem fixados, ou seja, a liberdade nasce com a pessoa humana, decorre da dignidade, e ela tem um vetor muito interessante, que é, ao mesmo tempo que você quer ser tratado como uma pessoa livre, e aí você entende como livre, obviamente, todos as tuas crenças, as tuas formações socioculturais, as tuas tradições, os teus valores, você também tem que respeitar o próximo. E a gente vê muito hoje polarizações de tudo, né? E as pessoas esquecem que a virtude está no meio, né? Está exatamente em você respeitar a liberdade do próximo para ter respeitada também a sua liberdade. A gente tem que parar para pensar um pouco. Eu tenho refletido muitas vezes nisso, no sentido até que ponto, quando eu quero fazer um debate político, não vamos falar de política aqui, porque não é o fórum, mas eu acho que ele é um bom exemplo, eu não estou desrespeitando a liberdade da pessoa de ser quem ela é, de ter a formação, de ter os valores. Então, quando a gente extrapola um pouco alguns debates, a gente percebe que você tem alguns agentes que são limitadores. Isso não quer dizer que você não tenha que também respeitar a ponto de você também não tolher a tua própria crença. Então, é um limite tênue, né, que se encerra no bom senso da virtude, né, do meio, de você respeitar o próximo, ser respeitado e ter as suas liberdades de crença, de valores, de locomoção, de associação religiosa e de pensamento, né, respeitado. Você vai ter restrições? Claro que você vai ter restrições, mas do convívio em sociedade, né? Você não vai entrar dentro de um clube que tem regras e querer fazer alguma crença ou alguma questão tua específica e que viole, por algum motivo, aquelas pessoas. Então, é igual você estar lá, você tem algum tipo de hábito ou alguma tradição da tua família que exige que você entre numa piscina do clube sozinho. Tudo bem, mas se você chegar num determinado horário no clube e tiver um monte de gente dentro, o estatuto do clube permite, você não vai conseguir exercer aquela tua liberdade individual. Então, são coisas de bom senso. Então, você vai ter, sim, restrições, mas você não vai ter anulação desse direito. E eu acho que isso que é importante ter bem claro. De qualquer iniciativa que viole de forma a fulminar um direito fundamental, isso é um limite, isso é tênue, tá? A partir do momento que você começa a checar uma restrição que supostamente se permitiria ao convívio em sociedade e ele anula o direito, aí você vê que tem um problema. E aí é passível de correção, né? Acho que esse é um outro conceito também legal da gente pensar. Ana, eu acho que nesse primeiro ponto, passa mais um. Eu acho que acabou aqui, né? Então, gente, o que eu queria deixar como mensagem é a dignidade da pessoa humana, ela...
Travou. É a premissa e o pilar de todo o caso. A dignidade da pessoa humana tem direitos e garantias fundamentais, que são os direitos que a gente comentou aqui. E eu não falei muito de direito de propriedade e nem a segurança, porque esses temas são temas que, quando a gente estava até preparando a palestra, são temas que são tão no nosso dia a dia, tão corriqueiros, tão falados, que eu acho que já estão já exaustivos. Eu quis trazer realmente 2 temas que pudessem dar mais polêmica e até do ponto de vista até filosófico, para a gente poder recuperar um pouco a virtude, né, de preservar nossas liberdades e de preservação da vida humana, né? Eu acho que eram esses os primeiros comentários que eu queria fazer, Flávia. Eu queria devolver para você, ouvir um pouco, e aí vamos conversar no debate. Bom, até aproveitando o que o Mário falou, né, sobre o direito à propriedade, segurança, é importante que todo mundo saiba que esse é o primeiro seminário, né, o primeiro webinar de uma série que a gente está fazendo em parceria com o Politize, exatamente para tratar dos principais aspectos do artigo 5º da Constituição Federal e dos direitos da pessoa humana. Então, eu passo a palavra agora para a Ana Paula, que vai falar um pouquinho para a gente da igualdade de gênero que está prevista logo no inciso 1º, né? Tão importante que é essa igualdade, que ela está logo no inciso 1º. Ana Paula, passo a palavra para você. Boa tarde, talvez já boa noite, Flávia, Mário, pessoal que está assistindo. Então, igual a Flávia falou, eu vou tratar um pouquinho, e assim, é realmente pouco, porque 20 minutos é muito pouco para a gente falar desse mundo que é igualdade de gênero. Então, assim, obviamente teve um filtro, igual o Mário falou, do que a gente considerou aqui mais essencial trazer para o debate. Mas, de novo, super aberto depois para conversar no espaço de perguntas. Sobre o inciso 1º. Então, o inciso 1º do artigo 5º da Constituição, ele traz essa previsão, que é o que a gente sintetiza na ideia de igualdade de gênero. Então, seria que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Parece, da mesma forma como o Mário pontuou, bastante óbvio que a gente vai falar homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Mas a verdade é que, da mesma forma como ele falou também, às vezes o óbvio ele precisa estar colocado em termos legais e, como a gente vai ver durante a apresentação, não significa que já está garantido. Então, na verdade, o nosso, principalmente, objetivo aqui é tratar isso como um projeto ainda em construção. Então, a partir dessa ideia, eu vou dividir a apresentação em 3 tópicos, assim, só para ficar mais fácil de organizar as ideias. Então, a primeira é falar dessa igualdade de gênero como um direito fundamental. Depois, os motivos pelos quais a gente ainda precisa falar da igualdade de gênero, por mais óbvia que seja essa ideia, digamos assim. E a ideia de ser ainda um projeto em construção e um projeto coletivo, no sentido que não é só a legislação que vai garantir isso, não é porque está na lei que a gente vai chegar lá, mas que exige um esforço coletivo de construção histórica mesmo, para a gente conseguir talvez atingir, talvez esperamos, na verdade, atingir essa igualdade de gênero. Sobre a primeira parte, então, a ideia que o inciso 1º traz é que todas as pessoas elas devem ser vistas como iguais aos olhos da Constituição. Isso quer dizer, inclusive, independentemente do seu gênero. Então, assim, a gente não está falando aqui, é uma análise bem específica sobre igualdade de gênero, mas essa é uma das discriminações que não deve haver, como o Mário já apontou na apresentação dele. E aqui o ponto é que, independentemente do gênero, as pessoas elas devem ter direitos, oportunidades, responsabilidades e obrigações iguais em termos de sociedade. Então, acho que a principal mensagem a se tirar é que o gênero ele não deve ser um critério de discriminação negativa. Então, não é porque você é mulher ou porque você é homem que você deve ter menos ou mais direitos e obrigações do que o outro gênero, ou, enfim, o gênero no qual a pessoa se reconheça. Então, aqui, para além dessa ideia de igualdade formal, que seria a igualdade perante a lei, a gente está tratando também de uma ideia de igualdade material. Então, materialmente, a gente visa a igualdade das diferentes pessoas, independentemente do seu gênero. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, basicamente, que não é que a gente está ignorando que pessoas são diferentes, ou agente constituinte, né, ou agente sociedade. A gente reconhece que as pessoas são diferentes, mas, a despeito dessas diferenças, todos devem ser tratados como iguais. Então, não devem ser essas diferenças os critérios para você discriminar
negativamente um ou outro grupo. Nesse caso, a gente vai falar especificamente de mulheres, porque historicamente, em termos de igualdade de gênero, é sob essa ótica que se construiu realmente as lutas, que a gente vê uma disparidade muito grande entre homens e mulheres na sociedade. E, enfim, eu diria que a ideia aqui é realmente essa da gente garantir voz para todo mundo. Então, eu vou falar de uma série de questões do porquê a gente ainda precisa olhar para a igualdade de gênero, mas no fim do dia, o ponto principal, eu diria, que é a gente deseja que uma sociedade que as pessoas tenham voz igual. Então, independentemente do seu gênero, da sua cor, da sua classe social, da sua orientação sexual, do seu credo, religião, o que quer que seja, todos tenham esse direito à voz e à vez, citando um documento que eu vou falar lá no final, na vida pública e também segurança na vida doméstica, que é um dos pontos que no caso das mulheres também pega muito, é um ponto bastante específico e bem preocupante. Então, por que ainda falar sobre igualdade de gênero? Enfim, igual o Mário falou, tem uma série de coisas que estão previstas na Constituição e que parecem talvez mais óbvias do que efetivamente são na realidade. Então, a igualdade de gênero eu diria que é uma delas. Basicamente porque a gente vive numa sociedade que a gente pode reconhecer que sistematicamente discrimina mulheres por seu gênero. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de situações de violência contra a mulher, discriminação da mulher no ambiente de trabalho, subrepresentação das mulheres na política. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns dados só para ilustrar isso com números, que eu acho que também deixa mais viva a discussão. Mas o ponto é que, no momento que a gente coloca isso na Constituição, a gente não está simplesmente reconhecendo que existe, mas a gente está assumindo o compromisso de mudar essa situação. E a gente está assumindo o compromisso que a gente não quer uma sociedade que discrimine mulheres por seu gênero. Então, eu diria também que existe a formação de um pacto, de fato, e o motivo da gente chamar isso de um projeto coletivo é esse, assim, o que se quer é coletivamente buscar a construção desse ponto que a gente não está ainda, em que mulheres podem ter a mesma oportunidade de homens na vida pública, por exemplo, a mesma segurança na vida doméstica, que a gente consiga aos poucos, ou talvez mais rápido, mas a verdade é que historicamente isso vem se demonstrando que vem se fazendo aos poucos, desconstruir uma série de estereótipos de gênero e construções sobre o feminino que muitas vezes é o que embasa essa discriminação. Então, partindo aqui do segundo ponto do slide, o que seriam esses estereótipos de gênero e por que eles estão relacionados ao porquê que a gente tem que discutir igualdade de gênero hoje? Estereótipos de gênero são aqueles, falando de uma maneira super simples, que colocam a mulher um determinado gênero num determinado papel social. E o que acontece é que a construção histórica do feminino, ou a construção histórica do que é ser mulher, muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, está atrelada a uma noção de subalternidade e a uma noção do ambiente doméstico, digamos. Isso só para mencionar, assim, dois componentes dessa criação de estereótipo. No momento que você caracteriza o feminino como uma pessoa do ambiente doméstico, em contraposição a, por exemplo, o que seria o homem do ambiente público, isso acarreta uma série de implicações na construção da sociedade, que passa, por exemplo, pelo quanto essas mulheres vão estar representadas na política, o quanto essas mulheres vão ser incentivadas desde pequena a ocupar espaços públicos, o quanto mulheres vão se sentir confortáveis para falar em público ou para se posicionar de uma maneira mais firme. Enfim, eu acho que passa desde o estrutural, em termos, assim, falando de composição do sistema do Congresso Nacional, digamos que é um dos dados que eu vou mostrar, até o dia a dia. Então, nessa criação de estereótipo de gênero, eu acho que, assim, enquanto mulher, eu posso falar que é uma coisa que permeia a nossa educação também. Acho que todo mundo aqui já se deparou com comprar um brinquedo para uma criança e ver a diferença da oferta de brinquedos para meninas e meninos. Assim, acho que óbvio, para além da questão do rosa e azul, tá muito além da cor. Mas, por exemplo, mulheres, os brinquedos podem ser bonecas, coisas de casa, enquanto meninos talvez sejam mais incentivados a desenvolver criatividade com Lego. Enfim,
perpassa uma série de pontos que não necessariamente são óbvios, mas que vão compondo essa identidade do feminino e essa compreensão, que eu acho que talvez é o mais importante, social do que seria o papel da mulher e o que seria o papel do homem na sociedade. E, a partir disso, o que acho que vale notar é que não basta também a gente ter esse olhar só dicotômico homem-mulher, como se todas as mulheres elas estivessem em condição de igualdade na sociedade. Na verdade é que mesmo dentro o grupo de mulher ou dentro do grupo de homem, mas como eu estou falando das mulheres, existem diferenças. Então você vai ter grupos que estão mais vulneráveis que outros, mesmo dentre as mulheres. E aí vem o terceiro ponto que a gente indicou aqui nos slides, que é a necessidade de você ter um olhar interseccional para a pauta. O que significa? Basicamente que não adianta olhar, igual eu falei, como se existisse uma mulher média, igual da mesma forma como muitas vezes é construída a ideia do homem médio. Sim, não existe uma mulher média e seria irreal pensar que todas as mulheres elas estão em condição de igualdade na nossa sociedade. A verdade é que você tem imbricações entre relações de desigualdade de gênero com relações de desigualdade de de questões raciais, com orientação sexual, com classe. Enfim, você vai ter imbricações que obrigam a gente, para lidar de forma consequente com a questão da igualdade de gênero, também olhar para esses outros temas. Então, são temas que estão previstos lá no artigo 3º, que aparecem de forma mais geral no caput, e aqui eles acabam transpassando a pauta. Então, você tem que ter um olhar para gênero, mas sem esquecer que esse olhar também tem que ser com um olhar de igualdade racial, tem que ser buscando igualdade entre pessoas de diferentes orientações sexuais. Então, acho que os dados vão mostrar isso melhor do que a minha fala, mas fato é que são grupos que exigem também atenções diferentes. E quando a gente fala em igualdade material, que eu falei no comecinho, a gente precisa contemplar isso. Então, a gente precisa pensar que existem grupos diferentes que vão precisar também chegar num patamar ali de igualdade para ter suas vozes ouvidas, para ter seu lugar na vida pública, para ter a segurança na vida privada. Partindo um pouco para os dados, eu escolhi alguns, acho que assim, existe uma vastidão de dados sobre desigualdade de gênero. Eu escolhi alguns pensando nesses 3 eixos anteriores. Então, violência contra a mulher, discriminação no ambiente de trabalho e subrepresentação de mulheres na política. Esse primeiro, ele é o índice mais geral e talvez algumas pessoas já conheçam ele. É uma publicação do Fórum Econômico Mundial que faz esse relatório que chama Global Gender Gap. Então, basicamente, ele mede o quão longe a gente está, enquanto países, enquanto mundo, de atingir a igualdade entre gêneros em cada um dos países e de forma geral no mundo. Essa figura 2 que está aparecendo aqui, ela vai falar do mundo. Então, os 69% seria assim, o quanto a gente já tem de igualdade. Então, faltariam 31% para atingir realmente uma igualdade entre gêneros, pensando no global. Esse índice eu achei interessante porque ele vai dividir em 4 eixos de análise. Então, ele vai olhar para a participação econômica e oportunidade na vida econômica, sistema educacional e oportunidade de estudo, basicamente saúde e o que ele chama de sobrevivência. Então, acho que entram aqui algumas questões de qualidade de vida e tal. E o último que seria empoderamento político. Do lado, eu coloquei o índice do Brasil. Eles fazem esse gráfico em círculo, e eu acho que no caso brasileiro, a gente consegue ver, por exemplo, que a questão política, ela é um baita ponto de desigualdade. Então, assim, enquanto em educação e saúde, você tem uma aproximação maior entre o acesso a ambos os gêneros aos sistemas de saúde e de educação, assim, faço uma ressalva. Isso não significa que o sistema em si ele seja ótimo ou o sistema em si ele esteja conseguindo atender todo mundo adequadamente. Mas isso quer dizer que o gênero não é um critério de discriminação negativa dentro desses 2 eixos, no caso brasileiro, ou pelo menos dentro dos pontos que eles analisam. Enquanto isso, o viés econômico e o viés político, a gente ainda tem muito para avançar, sendo que o político é provavelmente, assim, de acordo com o gráfico, com a análise deles, é o que a gente realmente mais precisaria. E aí, por último, essa figurinha de Mind the 100-Year Gap.
Basicamente é a ideia de que se a gente continuasse no passo que está, em termos de atingir a igualdade de gênero, a gente levaria pelo menos mais 100 anos para chegar ali no 100% da figura 2. Então, isso é uma estimativa que eles fazem que eu acho que torna muito visual e facilmente perceptível o quanto a gente ainda não está lá e o quanto existe de trabalho para fazer e porque a importância, de estar na legislação, a gente ter também legislação infraconstitucional procurando essa igualdade de gênero, a gente ter política pública que trabalhe para isso e também ter fóruns como esse que a gente possa debater a questão. Aqui um pouquinho sobre violência. Enfim, a verdade é que violência atinge homens e mulheres de formas diferentes. O ponto aqui é simplesmente falar, existem crimes e existe um índice bastante preocupante de violência contra a mulher que é motivado por gênero. Então, esse cronômetro da violência, ele é feito pela agência Patrícia Galvão. Quem quiser acessar, eles atualizam também isso com dados sempre mais recentes. Tem bastante material interessante, mas isso aqui é simplesmente para chamar atenção, falar, poxa, a gente é um país que a cada 9 minutos uma mulher é vítima de estupro. A cada um dia 3 mulheres são vítimas de feminicídio. A cada 2 dias uma mulher trans ou gênero diverso é assassinada. E a cada 2 minutos uma mulher registra agressão sob a Lei Maria da Penha. Então, assim, são números que eu acho que são para chocar qualquer um e que não podem ser normalizados. E acho que é basicamente esse o ponto de ainda se discutir igualdade de gênero. Não é porque todo mundo no plano da ideia, ou quase todo mundo, ou a gente gostaria que todo mundo consegue entender que gênero não deveria ser um critério de discriminação negativa, o ponto é que ainda e ainda faz muitas vítimas, não só em termos de falta de voz, mas vítimas de vida, digamos assim. E, enfim, esse acho que é o primeiro dado. O segundo dado que eu acho interessante trazer é esse segundo do Banco Mundial, que é o bloquinho escrito, que de tudo, o que eu acho que vale mais extrair é que mais de 1/3 das mulheres, eles estimam que ao longo da sua vida vão sofrer algum tipo de violência física ou sexual por um parceiro íntimo ou pessoa próxima. Isso, assim, é grave. Acho que também não tem muito o que se discutir com esse dado, mas, uma vez assim, é o gênero motivando uma violência muito séria. E o terceiro, depois eu vou explorar isso um pouquinho mais, que é a questão da pandemia. E eu coloquei essa imagem, que é uma mulher morta a cada 9 horas durante a pandemia no Brasil, que vocês vão ver que, por exemplo, não é muito diferente do dado sobre feminicídio de 3 mulheres a cada dia. O ponto é, o isolamento social acabou fazendo muitas vítimas mulheres. Por uma questão, assim, acho que tem uma série de estudos que pode aprofundar muito mais isso, mas um dos pontos que é levantado é, com o isolamento social, todo mundo está muito mais no ambiente doméstico, e violências contra a mulher acontecem em grande medida dentro do ambiente doméstico. E ao mesmo tempo, por exemplo, em termos de violências contra a criança, que era um dos dados que eu estava também olhando agora há pouco, você deixa de ter, por exemplo, a escola, que seria um ambiente de segurança, e você deixa de ter esse reconhecimento por pessoas externas ali de proteção. Então, o que está sendo analisado, isso daqui é só uma chamada de um estudo organizado por vários veículos independentes de comunicação, é para falar assim, bom, para além da a pandemia agravou ou trouxe também à tona uma série de desigualdades que já existiam, que infelizmente vão continuar existindo, mas pode ser também uma oportunidade para a gente olhar para isso de uma forma mais detida. Esse daqui são alguns dados sobre discriminação no ambiente de trabalho e a relação entre mulheres e homens com tarefas domésticas, porque acaba interferindo também na disponibilidade de homens e mulheres para o trabalho fora de casa, digamos assim. O que eles mostram? Acho que, a começar por esse gráfico que está maior aqui. O que eu acho mais interessante dele, basicamente, a pergunta que foi feita, e esse estudo é da McKinsey, esse gráfico e o primeiro da segunda coluna também é do mesmo estudo. O que eles perguntaram foi para casais heterossexuais em que os dois trabalham fora de casa, como é feita a distribuição entre as tarefas domésticas. Nesse gráfico, o que você vê? Que as mulheres ou as mães aqui, acho que foram... na verdade, não são casais heterossexuais, mas heterossexuais com filhos. As mães, elas são maioria quando elas falam que elas são responsáveis por todo o trabalho, ou seja, esses 12%, ou pela maior parte do trabalho doméstico, que são os 39%.
contra 3% dos homens e 13% dos homens que se identificam como os únicos ou maiores responsáveis pelo trabalho doméstico na casa. Além disso, eu acho que já ser um dado que enfatiza aqui que as mulheres têm uma maior propensão, ou são mais tendencialmente tendem a assumir mais essa questão do trabalho doméstico nas casas. Um dado que me chamou bastante atenção foi essa coluna cinza escura. Basicamente, a pergunta dessa coluna cinza escura foram as pessoas que falaram que dividem igualmente o trabalho, homens e mulheres. O ponto é, 72% dos homens entendeu que divide igualmente, só que só 44% das mulheres entendeu que divide igualmente. O que isso quer dizer? Basicamente que você tem também 2 pesos, 2 medidas. Muitas vezes pode ser que os homens estejam entendendo que eles estão efetivamente fazendo ali o trabalho deles e dividindo com a parceira as funções domésticas, mas as mulheres não identificam que é metade do trabalho que está sendo efetivamente realizado pelo homem. Então tem uma diferença de percepção. E aí acho que isso, sim, pode ter uma série de origens. O ponto daqui é só para trazer essa reflexão, trazer assim, será que quando a gente fala que está dividindo, e aí olhando principalmente pelo lado do homem, está dividindo de fato? O segundo gráfico, que é o primeiro dessa segunda coluna, é uma representação do caminho, digamos assim, da divisão entre homens e mulheres em diferentes níveis da carreira profissional. Então, o primeiro é o nível de entrada, e você vê que dá para ver que tem quase 50% ali de divisão entre homens e mulheres. A questão é que quando você chega no que eles chamam de C-suite, que é CFO, CEO, então seriam as posições de maior liderança dentro de uma companhia, esse índice de mulheres cai drasticamente. E aí acho que de novo vem a pergunta, assim, o que está acontecendo com essas mulheres? Por que elas gradualmente ou vão deixando as empresas ou vão deixando de ser promovidas? Uma parte, o que é dito, é que tem realmente a ver com essa questão do trabalho doméstico. Mulheres ficam sobrecarregadas ou têm essa tendência e construção maior de que seriam elas a serem as responsáveis pelo trabalho doméstico e deixam de atuar na vida profissional fora de casa. Existem uma série de outras, podem ser questões de incentivo dentro da própria companhia, pode ser uma série de vieses inconscientes em questões de promoção. Enfim, tem muitos pontos que podem ser debatidos a partir dessa constatação. Mas acho que o que é relevante para a gente trazer aqui existe essa diferença e existe essa divergência de caminhos, digamos assim. Enquanto os homens vão tender ali a continuar a vida profissional e chegar no nível máximo de promoções, digamos assim, as mulheres não necessariamente. E aí, por último, trazendo um pouco aquela questão de interseccionalidade que eu falei, esse daqui é uma pesquisa do IBGE que comparou comparou a renda média de diferentes grupos, então homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras, para saber qual seria a divergência que tem aí, então, qual o nível de desigualdade que teria em níveis salariais entre os diferentes grupos, em termos de média salarial. E aí o que eu acho interessante destacar, mais do que o fato de que existe uma diferença entre homens e mulheres, que seria a linha azul de cima, é a linha azul, na verdade é a última linha, que é a comparação entre mulher preta ou parda com homem branco. E aí você vê que cai drasticamente, assim, também essa proporção, que significa que, assim, existe, para além de uma discriminação de gênero, uma discriminação de raça acoplada, ou interseccionalizada, não sei o melhor termo para usar. Mas o ponto é, a gente precisa ter esse olhar a partir das diferentes lentes. Por último aqui, ainda falando um pouco sobre por que a gente precisa falar de desigualdade de gênero, eu vou voltar para o ponto que talvez tenha sido o que eu mais mencionei em questão de voz, que é a participação na política. E aí aqui são os dados recentes do Brasil, da última eleição para a Câmara de Deputados. Então, essa daqui é a composição que se formou a partir de 2019, com as eleições de 2018. O que dá para ver nesse gráfico? Dá para ver, assim, uma vasta maioria de homens brancos, que seriam o verdinho claro. Depois você tem ainda mais homens, que seriam os verdes mais escuros. Aí o lilás e o roxo são as mulheres representadas aí. O que acontece? Além de você ter uma minoria bastante, assim, significativa, se eu não me engano, são 15% na Câmara, 16% no Senado, hoje, de representação de mulheres. Além de você já ter uma representação baixa, a diversidade entre essas mulheres também não é alta.
Então, de novo, trazendo um pouco essa questão que a gente precisa olhar por diferentes lentes para o assunto, mas gênero, de fato, ainda é uma delas. E aí, por último, essa questão da participação de mulheres no Congresso cresce lentamente. Eu acho que mais do que ver, assim, ver que existe uma evolução, que eu acho que é sempre positivo, dado que também é uma pauta que está sendo mais falada e que a gente espera que tenha uma reação a nível social por também estar sendo mais discutida. Mas o ponto número 2 é, por mais que a gente já tenha avançado, mulheres nunca chegaram a ser 1/5 do Congresso. Isso, assim, falando de uma população que tem um pouquinho mais de 50% de mulheres. Então, assim, é um ponto que a gente ainda precisa avançar muito, apesar de já ver esse crescimento. E aí, de novo, o porquê que igualdade de gênero não está só na letra da lei, ela está além disso. E aí, chegando nesse ponto principalmente, que é o que tem por vir, né? Então, quando eu falo que igualdade de gênero ela ainda não foi alcançada, ela é um projeto, derivado desse compromisso, inclusive constitucional, em que a gente construa uma sociedade em que igualdade de gênero não seja que não esteja só no papel, que ela seja uma realidade de fato. E eu também digo histórica, porque é isso, não é que a gente está começando hoje. Esses avanços que eu mostrei, por exemplo, de participação de mulheres na política, ela é fruto de uma construção social. Então, não é que hoje a gente está reinventando a roda e falando mulheres precisam ter igualdade de direitos. Na verdade, isso é uma luta que já vem sendo construída há séculos. Então, quando eu falo que é uma pauta histórica aqui, é justamente essa ideia. É uma ideia de que é um projeto que não é de hoje para o futuro, ela já vem vindo há muito tempo. Então, a gente já está em cima da construção de muitas mulheres que vieram antes. E aí aqui dá para citar uma série de eventos, acho que tem, por exemplo, a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, da época da Revolução Francesa, simplesmente para ilustrar quão longe a gente pode ir. Dá para tratar, por exemplo, da luta das mulheres no apartheid. Acho que esse é um ponto também que eu gostaria de enfatizar, porque normalmente as figuras que a gente conhece de luta contra o apartheid são homens. E existiu uma participação feminina muito forte. E aí tem o ponto de que são vozes que muitas vezes são silenciadas. E são silenciadas não necessariamente só na hora, então o fato da gente não ter representatividade política hoje, que é uma questão de voz, mas são reprimidas historicamente no como a gente conta a história, em quem são as pessoas que a gente coloca em ênfase quando vai fazer as narrativas, como a gente basicamente narra essa história que já foi vivida. E uma das históricas lutas que existe, que foi o que derivou, por exemplo, da gente ter essa previsão na Constituição, é um movimento que foi chamado de Lobby do Batom. Enfim, acho que dá para fazer as críticas ao próprio nome que foi dado, mas o que elas fizeram foi elas redigiram isso que é chamado de Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. Então, na época da Constituição de 88, elas chegaram a entregar para os constituintes uma série de reivindicações que eram sintetizadas nessas duas frases, digamos. Constituinte para valer tem que ter direitos da mulher, então não dá para você ter uma Constituição que não preveja esse tipo de direito, e uma dupla exigência, um sistema político igualitário e uma vida civil não autoritária. E aí, basicamente, dialogando também com o fato que a gente estava passando pela transição de uma ditadura civil-militar para uma democracia, então essa vida civil não autoritária entra aí, e o sistema político igualitário no sentido de dar voz e vez às mulheres. A questão não parou aí. Igual a gente falou, é uma questão em construção. Então, depois disso, a gente ainda teve uma série de outras lutas e uma série de outras formas de garantia de direitos. Então, um dos que é muito reconhecido e, assim, precisa ser mencionada é a Lei Maria da Penha. E é um dos, assim, ícones, digamos assim, em termos de legislação no enfrentamento à violência contra a mulher. Existiram uma série, e ainda existem uma série de debates sobre direitos sexuais e reprodutivos. E, para completar aqui, o que essa igualdade de gênero, para além do direito posto, é basicamente com a ideia, além do que eu já falei, que a luta por direitos, ela não tem o fim no momento que o direito é previsto em legislação. Então, por exemplo, falando dos dois primeiros itens, a Lei Maria da Penha e os direitos sexuais e reprodutivos, você já tem algumas previsões legais com relação a isso. A questão é, não necessariamente você consegue ter esse direito efetivado. Então, falando, por exemplo,
do enfrentamento à violência contra a mulher. Por mais que a gente tenha uma previsão legal, por mais que a gente tenha um arcabouço jurídico ali de proteção à mulher em situação de violência, isso não significa necessariamente que o nosso judiciário está preparado para lidar com essas questões, que a gente tem equipamentos públicos suficientes para também acolher essas mulheres e lidar com isso da melhor maneira. E muitas vezes o que a gente vê em todos os debates sobre essa questão é que existe sim uma revitimização das mulheres, muitas vezes quando elas vão buscar essa efetivação dos direitos. Então, está para além do direito no sentido que exige política pública, exige conscientização, exige uma série de fatores que não necessariamente a lei, só o texto cru, digamos assim, da lei é o que vai garantir. E nos direitos sexuais e reprodutivos, eu acho que tem a história muito triste do começo também do período de isolamento social da menina do Espírito Santo, que foi um caso claro que, assim, era uma previsão de aborto legal, então a nossa legislação prevê 3 hipóteses de aborto legal, então interrupção da gravidez em caso de feto anencefalo, que foi o que o Mário comentou, no caso de a gravidez colocar em risco a vida da mulher, e no caso de estupro. E, enfim, acho que todo mundo ouviu falar desse caso, que foi super triste, e foi, assim, uma luta para além de ter o direito, de conseguir que esse direito fosse efetivado. Então, basicamente, esse acho que é o cenário amplo, é o cenário de, ok, a gente tem esse compromisso, só que é um compromisso que ainda tem muito para caminhar, que a gente precisa todo mundo caminhar junto. E aí, para terminar, ainda lidando com essa ideia do projeto em construção, eu acho que talvez o que vale a pena ficar também muito de mensagem é que o que se quer quando você fala em igualdade de gênero, quando você fala de garantia de direitos em que gênero não seja um fator de discriminação, além de todas as outras formas de garantir igualdade, é que as pessoas elas possam efetivamente ter uma multiplicidade de vozes. Então, que a gente não fique atrelado àquela voz única que historicamente e socialmente foi construída, que muitas vezes é a do homem branco, do homem e branco, muitas vezes cisgênero, normalmente, né? Então, do homem branco, cisgênero, muitas vezes rico, que é muito do que está colocado aqui no gráfico sobre qual é a voz do nosso Congresso. Então, assim, acho que a ideia é você ter vozes dissonantes, vozes que apareçam, vozes diversas e que a gente consiga garantir isso, e consiga garantir que mulheres, e aí citando aqui a própria Carta das Mulheres aos Constituintes, que independentemente de sexo, raça, cor, classe, orientação sexual, credo político ou religioso, condição física ou idade, seja garantido tratamento igual e oportunidades iguais de acesso às ruas, aos palanques, às oficinas, às fábricas, aos escritórios, às assembleias e aos palácios. Palácios não mais, mas basicamente para falar aos lugares de poder. Com isso, eu acho que eu encerro a minha parte também e volto para a Flávia a palavra. Bom, obrigada. Mário, obrigada. Ana Paula. Agora eu passo a palavra para todas as pessoas que estão assistindo o nosso webinar, para que eles possam fazer suas perguntas. Deixa eu ver aqui, tem já tem uma fala do Pedro Fabrício, citando Schopenhauer, o quanto ele é discriminatório. No livro dele, quando ele coloca até entre aspas, quando ele fala que a mulher não se destina a grandes trabalhos mentais ou físicos, que ela expia a culpa da vida não pela atividade, mas pelo sofrimento e pelas dores do parto, cuidando do filho e pela sujeição ao homem. E depois ele termina aqui que elas são adequadas a serem enfermeiras, professoras de nossa primeira infância, precisamente porque elas mesmas são infantis, tolas e míopes. Em uma palavra, crianças crescidas. Aí depois ele continua, o mesmo Pedro, dizendo que Schopenhauer é um autor ultrapassado, mas que ainda hoje é lembrado e celebrado no meio acadêmico e social, com ideias que só atrasam a equidade, semelhante a Kant. Ao que Kant representa em outros
em outros ramos, como direito, com ideias que, quando inseridas nos valores sociais, só ajudam a restabelecer essas ideias retrógradas, como você mencionou. As mulheres no apartheid, entre tantos outros movimentos históricos, são a vanguarda da justiça e da transformação social, muito ao contrário do exposto pelo dogma. Minha pergunta é se você tem mais exemplos de iniciativas femininas em busca da equidade de gênero, além de todos já muito bem compartilhados. Peço desculpa se já havia falado sobre o autor e mencionei no início. Cheguei há pouco ao encontro. Obrigada. Então, essa primeira pergunta aqui é para Ana Paula, para ver se eventualmente tem mais alguns exemplos. Eu acho que aqui a gente tem o pilar, né, de todo o direito à igualdade, tanto no caput quanto no inciso primeiro, que fala da igualdade de gênero. Então, Ana Paula, não sei se você quer complementar alguma coisa da fala do Pedro, como aqui nossa primeira pergunta, né, do Pedro Fabrício. Claro. Bom, acho que o exemplo que o Pedro deu não é exclusivo desse autor, que a gente vai achar passagens assim. E eu acho que reforça um pouco essa ideia que eu mencionei sobre criação de um estereótipo, com a ideia de uma subalternidade, com a ideia de que se relegue ao ambiente doméstico as mulheres. Sobre outros exemplos, acho que são vários. Igual o Mário comentou, eu vou fazer o convite também para dar uma olhada no que a gente já escreveu dentro desse projeto do artigo 5º, que está disponível na internet. Tem alguns outros exemplos que são bacanas. Eu vou mencionar, por exemplo, um que eu acho... Enfim, eu vou remencionar um, que é o papel das mulheres, por exemplo, na Constituinte. Eu, por exemplo, passei a faculdade de Direito sem saber da existência, por exemplo, desse tal do lobby do batom e como que os direitos das mulheres foram reivindicados na Constituição. Mas também acho que dá para mencionar uma série de outros. Acho que se a gente quiser, por exemplo, e aí não especificamente só igualdade de gênero, acho que o ponto aqui é para além das iniciativas das mulheres em termos de igualdade de gênero, o protagonismo das mulheres em outras lutas, o protagonismo das mulheres em pautas que estão também para além da questão do gênero. E aí, dando só um exemplo super rápido, por exemplo, direito à moradia é uma pauta que existe, tem uma presença muito forte de lideranças femininas, autoras mulheres. Enfim, eu não vou conseguir assim pensar vários, mas ponto é que existem, e eu acho que essa é justamente a narrativa a ser disputada, assim, a gente procurar saber... Ana, Oi, claro, óbvio. não, eu tô lembrando de uma coisa que é muito curiosa, quando vocês estão falando que a provocação muito legal que foi feita, mas assim, vamos parar e pensar um pouco, né? Fiz uma continha aqui. Há 132 anos atrás foi publicada a lei que eu comentei. E aí tem um fato histórico que é muito, muito legal de ver, né? Uma mulher. Ela fez a edição, ela batalhou no Congresso, claro que com uma militância tremenda, mas ela tinha um poder político, então tinha alguém, igual o presidente da República, tem que fazer a iniciativa legislativa, então cabia a ela encaminhar. E uma coisa que é muito interessante é que foi feito isso numa época enfim, que o imperador da época estava fora do país, né? Ou seja, mostra bem a dinâmica e o papel que capacidade incrível de liderança, de fazer, de poder político, de exercício, é um bom exemplo, né, que o Brasil já deu para o mundo, que não tem por que não continuar dando, né? E além de tudo, tem um papel assim, ontem foi o Dia das Crianças, né? Não tem criança sem mulher, né? Então é uma coisa assim também. Então vocês já são a concurso na largada. Na largada, mulher já é mais que homem, porque a vida só vem por meio de vocês, né? Os poderes políticos e todos os demais, acho que é uma decorrência muito natural, né? Tranquila, deveria ser algo que eu tenho até dificuldade, né, pessoalmente, entendo todos os dados, mas de conseguir ver que até nos dias de hoje a gente consiga ser tão retrógrados, né? Em vários aspectos, como sociedade mundial, né? Vai esquecendo a história, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, ó, da Luísa Passarim. Ela agradece as disposições
E faz a pergunta, acho que dá para a gente colocar para vocês dois essa pergunta. Acreditam, a partir do texto constitucional e das previsões de igualdade, que nossa Constituição cidadã estava à frente do seu tempo? Ela narra um ideal do que esperamos como sociedade ou já enxergamos outras questões e necessidades? Ela é de 88, né? Então ela estava à frente lá da década de 80, ainda no século 20. Ela é idealizada ou ela já a gente já enxerga isso, né? No nosso dia a dia. Acho que ela é uma Constituição interessante, né, Flávia? Porque eu gosto da provocação, porque quando você parar para pensar, você vê que tem uma série de conceitos que estão ali que ainda não foram suficientemente debatidos. Então, você mostra que tem conceitos ali jurídicos que são além do seu tempo, né? Ela é propositiva, né? Ela cobriu uma série de situações, né? Se você parar e pegar e fizer uma coletânea, tem um dado prático. Faça uma coletânea dos julgados do Supremo, ou seja, que teve algum debate constitucional sobre cada um dos incisos. Você vai ter incisos que não tem quase precedente. Então, você vê realmente que tem muita coisa que ainda está por ser construída, né? A Constituição ela endereça coisas muito legais. Ana, quer complementar antes da gente passar para a próxima pergunta? Claro, eu acho que eu concordo muito com o que o Mário falou. Acho que assim, o fato de ainda terem muitos temas que não foram nem debatidos demonstra que tem muito trabalho ainda para ser feito com base no que está posto. E aí, de certa maneira, isso pode ser um jeito da gente falar estava à frente do seu tempo. Ao mesmo tempo, eu acho que assim, vale a pena retomar um pouco do contexto histórico e falar assim, era um contexto de muito burburinho político e de efervescência realmente ali de mobilização. Então, de certa maneira, me parece não natural, porque eu acho que nenhum desses processos é natural, mas que todas essas pautas tenham aparecido com força na nossa Constituição. Então, a gente veio realmente de uma transição de falta de democracia para democracia. Então, assim, você tinha muitos movimentos políticos organizados tensionando para que a gente conseguisse construir a partir disso. Então, eu acho interessante ver essa nossa Constituição com uma perspectiva histórica mesmo, como um fruto de uma grande mobilização, e uma mobilização que, assim, ainda tem muito a se desenvolver. A Constituição sempre foi chamada da Constituição cidadã, né? Uma fase para a gente muito importante. Mário, tem uma pergunta para você. Você mencionou, né, que o artigo 5º ele é uma cláusula pétrea. O que você quer dizer com isso? Né? Você quer dizer a respeito da importância dele? Conta para a gente o que significa esse conceito de cláusula pétrea. Cláusula pétrea, Flávio, na verdade, um termo técnico para dizer que aquele direito, né, e aquela garantia, né, porque você tem, de novo, alguns direitos que estão listados e algumas garantias, alguns direitos que decorrem da dignidade da pessoa humana. É por isso que se fala direitos e garantias, né? As garantias é de algo que é pressuposto da própria condição de natureza humana, de ser humano, de estar vivo, e alguns direitos que são ali explicitados nos 78 incisos. A cláusula pétrea, basicamente, ele é um bastião. Ele é como se fosse um muro em volta desses dispositivos todos para assegurar que aquilo seja inviolável. Então, o artigo 60 da Constituição, ele estabelece exatamente o que é uma cláusula pétrea. Ele diz objetivamente, nenhuma lei, nem sequer proposta de emenda constitucional pode tocar algum desses direitos e incisos. Exemplo prático. Hoje, o Congresso Nacional inicia um processo legislativo que vai dizer que é permitido matar em tais e tais situações. Quando passar na Câmara de Constituição e Justiça, esse processo esse projeto de lei será automaticamente extinto. Por quê? Porque a Constituição assegura que uma cláusula pétrea é um direito que só se você fizer uma Constituição nova, que mude o que está nesses incisos, no caput, e em todos os tratados internacionais que vão ser agrupados, que o Brasil traz e vem com esse status constitucional, principalmente daqui em diante, né, depois da última emenda constitucional que tratou desse tema, eles são inalienáveis, inalteráveis, intransferíveis, invioláveis. Né? Essa é a ideia da cláusula pétrea.
Bom, gente, eu queria agradecer ao Mário, Ana Paula e também a todo o nosso time aqui de marketing que proporcionou a realização desse webinar. E essa semana da criança, vamos dizer assim, né, no feriado, ontem eu recebi uma chargezinha que era um pai perguntando para um filho, né? Nossa, meu filho, na sua escola hoje você tem amigos que são mulheres, negros, crianças de todas as classes sociais? Aí o menino responde para o pai assim, não, pai, na minha escola só tem crianças. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Como a Ana Paula falou, a gente está a nossa Constituição e os nossos direitos ainda estão em construção, mas acho que vai chegar um dia em que a gente vai responder tranquilamente que somos só seres humanos e que temos direitos iguais ao trabalho, à moradia, a tudo que a nossa Constituição garante, independentemente do gênero, da raça, das nossas condições socioeconômicas. Então, obrigada a todos que participaram e que ficaram até o final. Vai ter uma pesquisa de satisfação logo depois que acabar esse webinar. Então, se todo mundo que está aqui puder preencher, eu agradeço. Esse é o primeiro, como eu disse, de uma série. A gente espera conversar com vocês sobre muitos assuntos daqui para frente. E esse agora a gente inaugurou com o artigo 5º, igualdade. A gente vai continuar falando do artigo 5º por um tempo e esperamos que em 2021 a gente tenha muitos outros encontros para falar de direito. Obrigada a todos, obrigada, Mário, obrigada, Ana Paula, especialmente a vocês, Mariana e todo mundo. Obrigada.